Continuando o nosso ano bíblico, hoje, segundo livro de Crônicas, capítulo 8 e 9, as demais atividades de Salomão. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate. Edificou também a Bet-Horon, a de cima e a de baixo, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos, como também a Baalate e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os carros e as cidades para os cavaleiros, e tudo que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus e que não eram de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, seus comandantes, chefes de seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os primeiros oficiais que tinham o rei Salomão, 250 que presidiam sobre o povo. Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a ela lhe edificara, porque disse: minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que tinha edificado ao Senhor diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, segundo a ordem de Davi seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios, como também os dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos a cada porta, porque tal era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que ordenara o rei aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem acerca dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor até se acabar. E assim se concluiu a casa do Senhor. Então foi Salomão a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar na terra de Edom. Enviou-lhe Hirão, por intermédio de seus servos, navios e marinheiros práticos. Foram com os servos de Salomão a Ofir e tomaram de lá 450 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. A rainha de Sabá visita Salomão, capítulo 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados e os trajes deles, seus coupeiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens,
Felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, mais tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro a ele pegado. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. A prata nos dias de Salomão não se dava estimação nenhuma, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Irão. De 3 em 3 anos voltavam os navios de Tarsis trazendo ouro e prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo procuravam ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Tinha Salomão 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros e 12.000 cavaleiros que distribuiu às cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém. Dominava Salomão sobre todos os reis, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até ao limite do Egito. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos mais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. 40 anos reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel. Descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Louvado seja Deus pela leitura de hoje. Que Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.